O Instituto Unibanco promove uma nova série de webinários: Educação para Juventudes. Gestores, especialistas e educadores discutem temas relevantes para uma nova organização da educação pública para os jovens. Toda quarta, às 16h. Semanalmente, um novo evento no nosso canal do YouTube. Ative o sininho de notificação e não perca! Boa tarde a todas e todos. Eu sou Ricardo Henriques, superintendente executivo do Instituto Unibanco. Sou um homem branco, careca, de óculos, de barba grisalha, vestindo uma blusa azul marinho e num fundo branco. Muito prazer estar com todos vocês aqui. Hoje a gente está tendo a honra de ter o nosso 12º encontro do Instituto Unibanco desse ano de 2021, dentro dessa série global chamada Educação para a Juventude, né? Que a gente está tentando pensar aí os caminhos múltiplos desse modelo de educação para jovens, de reorganização do ensino médio, das trajetórias possíveis. Mas mais do que esse encontro, na nossa série histórica, a gente tem a honra de ser o primeiro de um ciclo de 4 encontros que nós estamos fazendo em parceria com o Conselho Nacional de Educação. E esse ciclo de 4 encontros está pensando o presente e o futuro de todas as avaliações educacionais que a gente tem na educação básica. Vamos discutir as estratégias, as soluções emergenciais, a recuperação de aprendizagem e, sobretudo, as projeções. O que estamos vivendo hoje, o que podemos redesenhar, para onde podemos ir para pensar um sistema integrado de avaliações da educação básica. No seminário de hoje, a gente está discutindo especificamente o SAEB. O título é Para onde vai o SAEB? Discutir o sistema de avaliação da educação básica, que, como a gente sabe, possibilitou monitorar tanto aí a evolução da educação nesses, 20 e tantos anos de idade, tá? Que a gente já tem. E teremos que pensar como é que a gente pode aperfeiçoar isso. Quero agradecer muito, vocês vão estar com ela agora, a presidente do Conselho, a professora Maria Helena Guimarães, a provocação inicial dela para essa série, e a gente foi construindo juntos, e para o Instituto Unibanco, evidentemente, é uma honra poder compartilhar isso com o Conselho e ser parceiro do Conselho nessa agenda. Nossa reflexão hoje vai ter Nilma Fontanives, que é a coordenadora do Centro de Avaliação da Fundação Sesgra Rio, professor Tufi Machado Soares, da Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Alessio Costa Lima, presidente da Regional Nordeste da Undime, dirigente de Palhano, no Ceará, e a queridíssima professora Raquel Teixeira, secretária de Educação do Rio Grande do Sul, atualmente secretária do Rio Grande do Sul. Nessa linha aqui, e novamente agradecendo a todos, muito feliz de poder contar com todos vocês, eu queria convidar a professora Maria Helena Guimarães para abrir esse seminário de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Maria Helena Guimarães de Castro, sou presidente do Conselho Nacional, estou presidente do Conselho Nacional de Educação e também da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação Educacional. É um prazer poder compartilhar com todos os que acompanham essa iniciativa do Instituto Unibanco, esses debates tão importantes para o futuro das juventudes no Brasil, né? Hoje nós vamos estar discutindo o futuro do SAEB e me desculpe, eu esqueci de me descrever, então vou me descrever agora. Eu sou, então, Maria Helena, tenho pele clara, cabelo castanho, olhos castanhos, né? Tenho no meu fundo eu tenho a biblioteca do meu escritório, estou na minha casa de Campinas, estou usando uma blusa preta de frio e com um casaquinho vermelho por cima. Aqui está bastante frio hoje. E eu estou com essa voz assim porque estou muito gripada, então a minha voz normalmente não é desse jeito, mas hoje vai ficar assim. Então, é um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Nós teremos hoje a participação de 4 pessoas muito importantes para a educação no Brasil, né? E
o debate sobre o SAEB, eu acho que deve começar sobre, principalmente, o que vai, o que pode ou o que deveria acontecer com o SAEB daqui para frente, uma vez que nós temos muitas mudanças na educação no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil, a Base Nacional Comum Curricular, que está sendo implantada desde 2019. Depois da BNCC, nós tivemos algumas mudanças importantes, o novo ensino médio, a reforma do novo ensino médio, as novas diretrizes do novo ensino médio, novas orientações para o ensino técnico, tecnológico. O ano que vem é um ano importante, é o ano de início da implantação do novo ensino médio. Então, a discussão do novo SAEB, ela está diretamente relacionada à nova Base Nacional Comum Curricular. O que a gente precisa fazer? Quais competências nós vamos avaliar? Como nós vamos avaliar? Quais são, eu diria assim, aspectos do SAEB atual que precisam ser aperfeiçoados, né? O que mostram as avaliações internacionais sobre avaliação das aprendizagens, né? Eu estou me referindo a avaliações em larga escala, como é o SAEB, avaliação externa ao sistema, e não a avaliação formativa, que é uma avaliação para a aprendizagem, né? Então, é com esse espírito e com essas grandes perguntas que nós iniciamos esse debate. Eu passo, então, a palavra para a nossa primeira palestrante, que é a professora Nilma Fontanive, que além de diretora de avaliação da Fundação Cisgran Rio, ela é também diretora, diretora administrativa da ABAV, que é essa entidade de avaliação brasileira, Associação Brasileira de Avaliação Educacional. Então, com a palavra, a professora Nilma Fontanive. Muito obrigada e espero que aproveitem bastante o debate de hoje. Por favor, Nilma. Nilma, precisa abrir o microfone. Estava aberta? Agora está. Ah, é? Sim, agora, Amanda, então, olha só, não, tem que fechar cada vez que fala, tá? Ok, é que a minha secretária deixou fechar. Então, olha só, então eu vou voltar. Eu vou agradecer a Maria Helena e dizer, eu sou Nilma Fontanive, eu sou uma pessoa de pele clara, tenho os cabelos castanhos, olhos também castanhos, estou vestida com um blazer branco, eu estou na minha sala de trabalho e atrás de mim tem uma parede branca, aqui é o meu local de trabalho. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite e eu espero que todos que estejam participando possam aproveitar e repensar um pouco por si o que deve ser o SAEB daqui para frente. Eu pensei, eu separei 7 aspectos que eu gostaria de discutir em função de algumas conversas que vieram do próprio MEC. Então, a minha primeira posição é a seguinte: para mim, o SAEB deve continuar sendo bianual. Essa conversa de fazer o SAEB todo ano, para todas as séries, mesmo que seja somente com língua portuguesa e matemática, para mim é um absurdo. São 46 milhões de alunos. Isso, para mim, tem um custo grande, enorme, desproporcional aos benefícios que esse SAEB traria. Então, eu acho que a bianualidade está bom, deve ser bianual,
não precisa mais que isso, e esse é um primeiro ponto. Então, nada de pensar em todo ano ter Saeb, nem que seja alternando disciplinas ou séries, eu acho que não. Então, olha só, desde 95, que eu estou no Saeb esse tempo todo, que a gente começou com uma escala de proficiência que permite acompanhar o desempenho dos alunos ao longo dos anos. Essa escala, na verdade, é de 97, né? Ela começou em 95 e 97, ela sofreu uma atualização, e é com ela que a gente tem acompanhado o desempenho dos nossos alunos nessa série histórica de 22 anos, 23, né? Bom, então, essa bianualidade é importante. A outra coisa que eu acho importante é a gente, mesmo incluindo outras disciplinas e outras habilidades, conservar e atualizar a escala, para a gente não perder a evolução do desempenho dos alunos brasileiros. Então, o primeiro ponto é essa bianualidade. Uma coisa que talvez a gente pudesse pensar é que, entre o quinto e o nono, a gente vê um intervalo muito grande para, inclusive, orientar as escolas e aos professores sobre as metas de desempenho ao final do que seria esse ensino secundário. Então, eu, por exemplo, proporia, se nós fôssemos introduzir uma nova série, seria o 7º ano. Então, assim, retomando, bianual, e talvez pensar na introdução do 7º ano, que seria, na verdade, a metade desse segmento que vai do 5º ao 9º. Então, urge, é importante que a gente introduza 2 outras áreas curriculares. Chega só de língua portuguesa e matemática. Então, temos que pensar em introduzir ciências, por exemplo, o PISA, ou PISA para escolas, coloca ciências da natureza e ciências naturais, mas eu acho importante botar as ciências humanas também. Então, uma possibilidade, já que a gente, quando pensa em avaliar, o Saeb avalia turmas e escolas, nós não somos com o Saeb um exame de certificação, e para que essa prova tenha um tamanho razoável, eu pensaria que os cadernos de prova poderiam ter língua portuguesa e matemática e um caderno ou cadernos com ciências da natureza e ciências humanas intercalados na turma. Metade dos alunos faz uma área e a outra metade faz outra, o que é absolutamente razoável dentro de um esquema de um dia de prova. Então, isso é razoável. O PISA usa uma disciplina, o que é o caso das ciências naturais, mas eu tenho a impressão que as ciências humanas cairia bem. Então, a minha outra proposta seria introduzir novas áreas no Saeb, dividindo os cadernos de teste entre ciências humanas e ciências da natureza. Eu não estaria contente, confortável com uma história assim. Um ano a gente avalia ciências humanas, 2 anos depois, ciências da natureza. Eu acho que esse gap não é bom. Então, eu proporia essa nova maneira, né? Assim, pensando em introduzir 2 disciplinas. É urgente. Os professores, vocês que estão nos assistindo, os professores reclamam, não há nenhum feedback no país sobre como está o ensino dessas outras áreas. Parte dos professores se sente marginalizado de uma avaliação nacional em larga escala, porque nunca se contemplou ciências humanas, ciências da natureza, exceto no ano passado, no Saeb passado, com uma amostra de ciências humanas e ciências da natureza, que foi, na verdade, um grande pré-teste, né? Foi aplicado apenas no 9º ano, e eu proporia no 5º, no 7º, se for o caso, no 9º e na 3ª série do ensino médio. Bom, então, já a minha terceira proposição. A 4ª seria urgentemente passar para um Saeb digital. Eu sei que nós temos muitas dificuldades de obter equipamentos, laboratórios, mas temos que caminhar para. Se a gente não fizer em amostras, a gente nunca vai conseguir. Então, o Saeb digital
eu acho que é outra medida importantíssima para a gente começar. Houve um Enem digital, houve agora um Enem ampliando essa aplicação no computador. Num primeiro momento, eu vou ser bem conservadora. Provas do SAEB aplicadas no computador, usando a metodologia de distribuição das provas para o aluno e ele responde. Isso é uma metodologia conservadora. Mais adiante, nós temos que passar a trabalhar com inteligência artificial, de modo que o aluno possa ter provas, questões diferentes e possa responder a partir de uma proposta, por exemplo, simulada. Se você estivesse em tal localidade, com regime de chuvas assim, com essa altitude, qual parâmetro você mudaria se você quisesse manter uma temperatura constante durante o ano? Por exemplo, então ele mexeria em parâmetros, chegaria a uma conclusão. Isto é possível, temos tecnologia para isso, temos que começar a desenvolver bancos de itens que contemplem essa modalidade do garoto interagir com o conteúdo, interagir com a máquina, poder ter respostas e feedbacks dessa interação. Então, dentro do conceito, fazer o SAEB digital, num primeiro momento, conservador, botar as questões do banco que já existe dentro da máquina, o aluno poder responder. Num momento um pouquinho mais avançado, começar agora já, pensar num SAEB de outra natureza, usando, de um lado, o CAT, ou seja, nem todos os alunos precisam responder a todas as questões, então esse modelo de que você, a partir da resposta do aluno, o desempenho dele está dado, né? Porque já se sabe a posição do item na escala, e ele não precisará responder itens do mesmo nível, passa para o nível, então, com economia de teste, mas com a mesma precisão da medida, que é isso que interessa para a gente, ter a precisão da medida. Bom, então, ainda dentro desse conceito, então, o SAEB digital e avançando de outra maneira. A outra coisa que eu acho importante seria a gente eu vou introduzir agora no SAEB os itens abertos. Nós acostumamos os nossos alunos com a múltipla escolha, mas temos que ter itens abertos. Não necessariamente uma redação, mas itens de resposta curta, né? Respostas curtas, como o PISA faz. O PISA hoje tem 17 questões abertas de língua portuguesa, 21 de ciências e 24 de matemática. Com questões abertas, temos tecnologia para corrigir, no primeiro momento com mãos humanas, mas mais tarde podemos corrigir por algoritmo. Então, portanto, com as respostas simples, eu não estou achando que nós vamos poder corrigir redações por algoritmo, não é isso? Mas com questões de respostas curtas, né? Mas introduzir, porque os nossos alunos precisam, a partir de um estímulo, começar a pensar como responder. Existem duas maneiras de avaliar o aluno. Uma, ele reconhecer a resposta correta. Está bem, é bom. Mas a outra, ele, a partir do estímulo, produzir a sua resposta, construir a sua resposta, organizar seu pensamento para responder. Então, essa seria uma outra proposta. Então, eu acho que, e por último, só para terminar, é o seguinte, fazer o possível para que os resultados sejam distribuídos o mais rápido possível. Esse negócio de levar 8 meses para distribuir relatórios não causa o impacto que a gente poderia. Então, veja, mesmo o SAEB aplicando em novembro, nós podemos pensar em dar resultado já no início de março ou no final de fevereiro. É possível fazer isso. Então, acho assim, a tecnologia tem que nos ajudar a tornar esse processo mais ágil. Então, eu acho que, basicamente, para começo da nossa conversa, esses são os pontos que eu selecionei. Quero só reforçar. Não dá para fazer só questões de múltipla escolha e chega de fazer somente português, língua portuguesa e matemática. Passar para outros formatos de prova. Maria Helena, eu agradeço
e terminei a minha apresentação e aguardo perguntas, se tiverem. Muito obrigada, Nilma. Eu acho que você tocou nos pontos mais importantes que devem orientar o futuro do SAEB, e claro que tudo isso vai depender de um novo framework e de novas matrizes, sem o que nós não poderemos avançar, né? E com essa questão do novo framework, das novas matrizes, como isso será feito, como será feito, né? E quanto tempo isso leva, eu passo, então, para o professor Tufi, que também é da BAV, né? Professor Tufi Soares, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, também é do Conselho da BAV. Agradeço a presença do professor Tufi, é um prazer recebê-lo aqui, professor. Então, passo a palavra para as suas sugestões sobre o futuro do SAEB. Obrigada, professor. Obrigado, Maria Helena. É um prazer estar aqui no ciclo de webinários Educação para as Juventudes, patrocinado pelo Conselho Nacional de Educação e o Instituto Unibanco. Meu nome é professor Tufi Machado Soares, sou professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, especialista em avaliação educacional. Sou um homem branco, na faixa dos 50 e poucos anos. Tenho cabelos castanhos, olhos castanhos, ainda não grisalhos, mas a meio caminho disso. Estou no meu escritório nesse momento. Atrás de mim existe uma estante. Estou vestido com um paletó. Em Juiz de Fora também está bastante frio. De óculos. Infelizmente, não uso habitualmente óculos, mas necessito para ler, né? Bom, aí eu vou fazer a minha apresentação com base em expectativas, desafios e possibilidades para o SAEB, fazendo aí algumas reflexões sobre o que tem sido o SAEB até agora e sobre talvez um contraponto com a portaria número 10 de janeiro do INEP, né, sobre mudanças no SAEB. Bom, o SAEB tem 30 anos de história, Maria Helena aqui, certamente, Nilma, são as pessoas que deram pontapé nesse sistema de avaliação, né? Ele tem início lá no início dos anos 90, né, e com a finalidade original de monitorar a qualidade da educação básica no Brasil como um todo. Inicialmente, ele tinha alguns testes de natureza amostral, avaliava algumas séries e algumas disciplinas, né? A primeira grande modificação, a Nilma já tocou nesse assunto, ocorre nos anos 95, 97, né, onde esse formato atual foi relativamente bem estruturado e a tecnologia que nós usamos e as escalas que nós usamos foram estabelecidas, né, quando os testes do SAEB passaram a se constituir de avaliações bianuais, né, com finalidade de avaliar a educação da qualidade educacional apenas nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, né? Na época eram obtidas amostras de alunos da rede de ensino, né, nos anos finais, né? Atualmente, 5º, 9º ano do ensino fundamental, 3º ano do ensino médio. Também nessa época foi introduzida a metodologia da teoria da resposta ao item na pontuação dos testes, o que permite comparabilidade, né? O uso da TRI permite a comparabilidade dos resultados ao longo dos anos. Também, na época, adotou-se, né, o design de testes, não exatamente usado atualmente, na época o design, o famoso formato de BIB, né, de blocos balanceados incompletos, eram cadernos de 39 itens, né? O teste ao todo tinha 169 itens, que era um formato baseado no NAEP americano,
né? Muito adequado para avaliação de sistemas educacionais. Em 2005, novamente, temos uma modificação, quando é introduzido o ANRESC, a Prova Brasil, né, que passa a avaliar de forma censitária o 5º e 9º ano para as escolas públicas, né, aumenta consideravelmente a abrangência do teste, né? Também há uma certa modificação dos designs por conta desse aumento de abrangência, numa tentativa de conter os custos, né? Embora a tecnologia básica de produção das medidas e tecnologia básica de aplicação às matrizes de referência não tenham sido alterado fundamentalmente. Em 2007, tem a introdução da Provinha Brasil, né, atualmente, que também evoluiu ao longo desse tempo, atualmente é o ANA, né? Bom, introduzindo assim a avaliação da alfabetização. Então, o SAEB, de certa forma, né, ele vem perpassando os diferentes governos, né, e, apesar de manter a sua essência, né, ele tem sofrido, sim, um aumento considerável de escopo ao longo desses anos, e não tanto, né, um avanço tecnológico. Quer dizer, algum avanço tem sido adotado, mas não um avanço muito significativo. Por outro lado, ele tem sofrido algumas modificações na formatação dos testes. Depois eu vou comentar um pouco mais sobre isso. Recentemente, quer dizer, foi publicada uma nova portaria do INEP, né, portaria número 10, de 8 de janeiro de 21, né, que prevê um aumento considerável no escopo e no aspecto tecnológico do SAEB. Esse aumento aumenta substancialmente a abrangência do SAEB, né, com extensão dos anos escolares avaliados, com a pretensão de avaliar desde o 2º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, com avaliação universal das escolas, né, de 4 disciplinas, matemática, língua portuguesa, ciências humanas e ciências da natureza, né, aplicação anualizada, não mais aplicação bienal, né, é uma evolução substancial da tecnologia, com aplicação digital e uso de testagem adaptativa, TAI, né? Também mudanças de finalidade, extrapolando a finalidade primordial de avaliação dos sistemas educacionais, pretendendo também avaliar aprendizado, né, do aluno individualmente, ou instituir o SAEB seriado, o Enem seriado, no ensino médio, bem, não sei bem como seria denominado isso. Bom, aí pretende-se, né, fazer essas modificações ao longo dos próximos 6 anos. Bom, então eu vou fazer alguns comentários, né? Muito do que eu vou falar aqui está em linha com o que a Nilma já colocou, né, nas suas palavras, né? O primeiro ponto a ser discutido aí, muito em cima dessa portaria, é a questão de custos, né, e finalidades dessa avaliação, né? Mesmo que você consiga, por meio da aplicação digital, né, uma redução do custo de aplicação dos testes por aluno, né, se a gente considera aí um aperfeiçoamento na logística, né, não vai ter mais a logística de entrega de provas, né, ou e a própria reorganização dessa aplicação, é preciso lembrar que, além, é claro, da eliminação dos próprios testes em papel, é preciso lembrar que nós temos que adquirir novos equipamentos, como tablets, computadores, para produzir essa avaliação digital, além de ter que utilizar aplicadores, né, muito bem treinados para isso. Então, quer dizer, mesmo que haja uma redução de custos, eu não creio, né, isso é uma análise que precisa ser feita, mas eu não creio que vá se alterar dramaticamente o custo de aplicação por aluno. Então, é muito provável que essa pretensão desse aumento de abrangência pretendida pelo governo, né,
deve elevar substancialmente os custos atuais do atual SAEB. E aí entra algumas questões que a gente precisa pensar sobre isso, né? Em que medida esse custo é justificado, né? Por que a avaliação, por exemplo, anual de sistemas educacionais no ensino federal, a avaliação de todas as séries? Quais políticas educacionais justificam isso? Não se pode criar um aumento substancial na testagem sem ter, né, dos custos da testagem, né, das avaliações, né, dos assessments, sem ter uma ideia bastante, uma ideia construída, né, bastante sólida, de o que eu irei fazer com esses resultados, né? Que políticas eu vou implementar em relação a isso, né? Note que, por exemplo, a implantação do ANRESC em 2005, né, estava muito ligado a uma política de responsabilização, né, que se dá por meio da publicação do IDEB, né, que é um indicador da qualidade da educação, né? Então, muito daquela expansão na testagem estava associado a uma política clara, né? Podemos questionar se foi tão eficaz quanto se esperava na época, mas havia uma certa clareza sobre o objetivo dessa expansão, né? Então, eu acho que qualquer tipo de expansão que nós queiramos, a Niemann aqui, por exemplo, fez uma proposta de se avaliar o 7º ano, né? Uma proposta válida, né? Ela tem que estar ligada com alguma política, tá certo? Ou uma política para a gestão, uma política para a gestão pedagógica, enfim, mas isso nós temos que ter uma clareza, uma ideia bastante precisa do porquê que vamos aumentar essa testagem, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quer dizer, quando você passa a também querer avaliar o aprendizado do aluno, então, veja, hoje uma finalidade principal do SAEB, né, uma avaliação de instituições, né, é uma avaliação de sistemas educacionais, né, então, são os sistemas estaduais, o sistema federal, os sistemas municipais. E no caso do ANRESC, né, chega até a avaliação das escolas, né, nós temos um modelo construído com essa finalidade, então todo modelo é construído com esse objetivo, né? Quando você passa a tentar criar um sistema de avaliação que tenha como objetivo avaliar também o aluno, né, a gente tem que ter certeza e temos que ter as tecnologias e as medidas adequadas, né, e, portanto, também os testes construídos de forma adequada para conseguirmos atingir essa finalidade, né? Apenas para concluir, né, sobre o aspecto tecnológico, a aplicação digital já deveria ter sido introduzida no âmbito do SAEB há mais tempo, ainda que fosse como pesquisa, né? Se tivéssemos vindo, por exemplo, na esteira do PISA, já teríamos alguns desafios, né, como o da comparabilidade entre as versões em papel e os resultados dos testes digitais resolvidos, né? Então, nós, de fato, estamos atrasados nisso. Isso é algo que nós devemos colocar em prática imediatamente, né? É óbvio que a pandemia escancarou essa necessidade, né? E aí, nessa direção, o teste adaptativo, ele naturalmente traz possibilidades enormes para a testagem, tanto no aspecto da precisão dos testes, quanto no aspecto dos custos. Ele pode reduzir o tempo médio de testagem, né? Mas é claro que há algumas questões importantes a serem resolvidas, como da comparabilidade, né? Será que o item funciona da mesma forma na testagem adaptativa, na testagem lápis e papel e na
digital não adaptativa, né? Então, isso precisa ser analisado, né? E se não funciona, como resolver as questões de comparabilidade? Eu não vejo como essa mudança de tecnologia você consegue manter exatamente a mesma escala do SAEB até agora. É possível criar mecanismos de comparabilidade, mas manter a mesma escala é um desafio que eu acho bastante complexo, né? Então, eu vou ficando por aqui. Eu quero agradecer o convite mais uma vez e espero ter contribuído para o debate. Obrigado. Muito obrigada, Tufi. Eu acho que você toca num ponto muito importante, que é como passar do lápis e papel para a prova digital, que foi um processo que o PISA fez com muito cuidado, com muita pesquisa, com muito estudo, né? Inclusive para poder estabelecer os critérios de comparabilidade a partir de 2012, né? Fazendo uma série de estudos, que é um problema que eu vejo no SAEB atual. Eu vejo que o SAEB atual, que foi implantado lá atrás, quando eu era presidente do INEP, muito inspirado no NAEP, como você mesmo afirmou, e que até hoje segue a matriz de 2001, e a escala de proficiência é a de 1997, que é essa escala que orienta, inclusive, o IDEB. Quer dizer, nós não passamos, embora nós tenhamos aumentado quantitativamente as provas, nós não avançamos qualitativamente no modo como fazemos as avaliações, não acompanhamos as tendências internacionais, na maioria dos casos, né? E agora nós teremos que dar, eu diria, um salto, né, muito grande e cuidadoso, claro, eu acho que tanto o ponto que você como a Nilma tocam em relação à escala, como garantir a comparabilidade, como é possível manter a mesma escala, eu acho que esse é um ponto de grande relevância. Só lembrando que essa portaria de avaliação todos os anos, eu acredito que ela foi revogada pelo ministro atual, né? Parece que essa portaria foi revogada e, portanto, essa proposta de avaliar tudo todos os anos, que eu concordo com você e concordo com a Nilma, eu também sou contra, eu acho que isso é um absurdo, é uma coisa... E sem saber qual é a política, para que eu vou avaliar todos os alunos, todos os anos, todas as séries, todas as disciplinas, sem saber para quê, né? Enfim, eu acho que essa portaria foi revogada, o MEC não tem mais essa intenção. Bem, então eu passo agora para o próximo palestrante, que é o nosso querido amigo Alessio Costa Lima, vice-presidente da Undime, também ex-conselheiro do Conselho Nacional e também ex-membro... Não, você é membro da ABAV, já foi do Conselho da ABAV. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite para participar desse webinário Educação para a Juventude, que está sendo promovido pelo Instituto Unibanco, pelo Conselho Nacional de Educação. É uma grande honra poder estar debatendo esse assunto com os colegas que hoje dividem conosco essa mesa. Eu sou Alessio Costa Lima, sou dirigente municipal de educação do município de Palhano, aqui no estado do Ceará. Possuo pele da cor parda, olhos castanhos, uso óculos, uso barba, estou usando uma camisa na cor azul, e aqui de fundo eu tenho uma parede na cor verde, com exposto, estou numa escola, nesse exato momento, numa escola aqui da Rede Municipal de Ensino Fundamental. Estou aqui de fundo com uma parede verde, onde consta o calendário letivo de 2021, E, assim, sobre essa questão das reflexões sobre o rumo das avaliações no Brasil, é importante, primeiro, fazer o reconhecimento de um breve histórico da importância das avaliações e como se deu aqui no nosso país, Nós tivemos no final dos anos 80, início dos anos 90, os primeiros ensaios, as primeiras avaliações do SAEB, que ele foi se modernizando ao longo do tempo, foi incorporando algumas evoluções naturais ao processo,
né, como a questão da forma de cálculo da medida, né, a metodologia utilizada, a questão do modelo que saiu de um modelo amostral para um modelo censitário com a RESC, popularmente conhecido como Prova Brasil, né, isso por alguns dos avanços registrados ao longo desse quase 3 décadas de avaliação no Brasil. Vale ressaltar a importância da dimensão dessa avaliação, por ser um país continental, hoje é um dos maiores sistemas de avaliação existentes no mundo, pela dimensão que ele tem, né, de periodicidade anual, que avalia as séries do 5º e 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio nas disciplinas de língua portuguesa e matemática, né, com a periodicidade, como eu falei, nos anos ímpares, né, a cada 2 anos, né? Então, assim, o SAEB ele foi decisivo, né, para influenciar, inclusive, modelos de avaliação no âmbito dos estados brasileiros, a exemplo do estado do Ceará, aqui em Minas Gerais, que foram os 2 estados primeiros, né, a absorver esse modelo de avaliação em larga escala, no âmbito das suas redes estaduais de ensino, né, e no caso do Ceará, os 2 estados, Ceará e Minas Gerais, desde 1992, passaram a incorporar e a desenvolver, né, práticas de avaliação de suas redes que muito contribuíram para a melhoria das políticas educacionais e dos resultados de aprendizagem nesses 2 estados, né. O Ceará dá um passo a mais quando ele atrela a questão dos resultados das avaliações educacionais, a políticas de incentivos, né, a política de premiação por bons desempenhos, por bons indicadores, a professores, gestores, né, e redes de ensino, né. Então, esse é o desenho do nosso SAEB, né, e aqui a gente, antes de adentrar nas questões como deveria ser o futuro dessas avaliações, a gente gostaria de fazer algumas reflexões acerca das avaliações agora nesse cenário de pandemia, né? Nós vivemos, assim, um momento onde se discute, né, fazer ou não fazer o SAEB, agora no ano de 2021, já que era um ano que, pela série histórica, deveria ter a realização da avaliação, por ser um ano ímpar, né? E se seria um modelo censitário, como vinha sendo feito, seria mais prudente nesse momento agora, até mesmo a questão de racionalização dos recursos, já que houve uma grande mudança e transformação no ambiente, no contexto educacional, face às mudanças introduzidas pela pandemia, se não seria mais viável, né, uma realização de um modelo amostral. Então, essas foram as 2 grandes questões que foram postas para nós que fazemos parte da Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais da Educação, que reúne e representa os dirigentes municipais da educação dos 5.568 municípios brasileiros. Então, o Ministério da Educação nos convidou a participar de algumas reuniões, juntamente com o CONSED, para estarmos definindo, né, e opinando sobre a realização ou não dessa avaliação e o modelo que ela seria, né, assim. É evidente que o Ministério já sinalizava a intenção, enquanto política, de manter a avaliação do SAEB este ano, né, de manter a série histórica, e sobre o que estava sendo posto, nós levantamos algumas preocupações que foram discutidas pelos presidentes, os 26 presidentes das seccionais da Undime de cada um dos estados brasileiros, né, que diz respeito, primeiro, a primeira grande interrogação, se de fato existe uma série histórica, né? A partir do momento que a gente teve a interrupção do ensino presencial nos moldes tradicionais que regularmente vinham sendo ofertados, e passamos a ter 2 anos praticamente, já estamos no 2º ano de um ensino não presencial, com outras condições, um outro formato de oferta desse ensino, né? Então, assim, a gente fica nos perguntando que série histórica será essa, né? Então, a gente sabe que, nesse momento de contexto de pandemia, a avaliação ela assume uma outra dimensão, uma outra relevância, mas muito mais numa perspectiva diagnóstica de estar subsidiando as redes de ensino, aos gestores de redes e aos gestores escolares, né, para a necessidade de se conhecer melhor, de se ter um diagnóstico, né, do que foi possível ser trabalhado e aprendido durante esses 2 anos de pandemia e o que nós precisamos
investir, né, e com que intensidade nós precisamos investir para retomar as possíveis e certamente defasagens de aprendizagem que essas avaliações, quando realizadas, vão evidenciar. Não resta dúvida em relação a isso, né? Então, assim, primeira preocupação e questionamento que a gente coloca é que se, de fato, se justifica-se a realização dessa avaliação agora, considerando que a gente teve 2 anos de interrupção, de mudança de forma de ensino, né? Mas a gente não descarta, né, a necessidade e a importância de termos mecanismos de avaliação que não nos moldes do SAEB, mas mecanismos que venham numa perspectiva diagnóstica de auxiliar as redes a entender e a compreender melhor como esse aluno está sendo desenvolvido, né, nesse ensino não presencial, ou mesmo como esse aluno está retornando às escolas de forma presencial ou de forma de modelos híbridos. Uma outra questão que nos chama a atenção, de ponto de preocupação, é se vamos ter um SAEB, a forma de divulgação desse resultado, que a gente sabe que, historicamente, no nosso país, sobretudo assim, na imprensa, quando são divulgados esses resultados, há um enfoque voltado para o simples ranqueamento, né, de escolas, de municípios, de estados, né, de regiões, para saber quem é o primeiro, quem é o último, né, quem saiu melhor. E nós sabemos que, nesse momento de pandemia, né, essa defasagem de aprendizagem, ela vai representar uma queda acentuada nos níveis de aprendizagem desses alunos. Então, assim, esses ranqueamentos, né, divulgados de formas lineares, sem considerar as condições do contexto da oferta desse ensino em diferentes escolas, municípios e estados, ele será uma coisa que vai gerar leituras equivocadas por parte de educadores e por parte de especialistas que não são especialistas em avaliação educacional e não vão poder compreender, né, a influência que essas condicionantes, né, da oferta da forma de ensino tem no impacto do resultado da aprendizagem, né? Então, assim, em nome desse ranqueamento, nós poderemos ter, né, uma questão de uma responsabilização, ou, traduzindo melhor para o nosso português mesmo, uma culpabilização de professores e de gestores escolares, gestores educacionais de redes de ensino, pelo insucesso, pela queda acentuada que eventuais redes terão quando for feitas essas avaliações num cenário de pandemia que já é esperado. Essa queda já é esperada, nós já sabemos que vamos ter um resultado muito inferior do que nós tivemos no SAEB de 2019, né? Agora, como se vai fazer essa divulgação e como vai fazer uso desse resultado para estar responsabilizando e culpabilizando professores e gestores, quando a gente sabe que no nosso país, né, diferentemente de outros países, nós não tivemos nenhuma política maior, né, que chegasse de forma igualitária para todos os entes federados, propiciando o acesso às tecnologias, o acesso à internet, para que essas crianças desses municípios e dessas escolas tivessem um padrão mínimo igualitário de oferta de ensino não presencial. Então, as condições foram as mais diversas possíveis, né? Redes que tinham mais condição, infraestrutura, investiram mais em tecnologia, em conectividade, e outras redes que não tinham essas condições simplesmente tentaram improvisar e fazer da melhor forma possível. A título de contribuição do que nós esperamos desse novo SAEB, sim, outra reflexão, preocupação importante, é o uso desses resultados do SAEB para a construção de um IDEB que será utilizado pela nova legislação do Fundeb como critério de redistribuição de recursos. Esse fator é equivocado e vai aumentar ainda mais, acentuar as desigualdades educacionais no sistema brasileiro. Então, a gente até sugere que, se for feito esse SAEB, que seus resultados não sejam utilizados para gerar um IDEB que será atrelado a uma política de redistribuição de recursos, e que, para isso, se utilize os resultados do último IDEB que foi feito de forma presencial, do ensino de forma presencial regular.
como contribuição para esse novo SAEB que nós esperamos, além do que a Nilma já colocou e dos pontos que o Tuffi reforça, como essa questão da modernização dos testes virtuais, testes adaptativos, com outras metodologias de análise, inclusão com novos componentes curriculares, para além de língua portuguesa e matemática, itens, né, mais inteligentes, itens mais interativos, que levam o aluno a produzir, a fazer uma reflexão mais crítica e mais criativa, serão necessários nesse desenvolvimento dessa avaliação que nós queremos. Mas nós, enquanto municípios, esperamos do governo federal e do INEP a inclusão, né, da questão da avaliação da educação infantil, que já era uma promessa já anunciada em outras políticas, que se faz necessário termos um diagnóstico da avaliação da educação infantil no nosso país. Eu não estou falando aqui da aplicação de testes para crianças de 0 a 5 anos de idade, mas uma avaliação diagnóstica das condições de oferta, de infraestrutura, formação de professores, metodologias de ensino que levem a um diagnóstico que permita intervenções na educação infantil. E a questão da retomada da avaliação da alfabetização, que nós já estamos há mais de 4 anos, sem ter diagnóstico nenhum no nosso país de como está o processo de alfabetização. Então, a retomada da avaliação, agora, à luz da BNCC, focada no 2º ano do ensino fundamental, uma avaliação da alfabetização que não fique somente no letramento, mas também no letramento matemático, é fundamental e será necessária para já corrigirmos na base as políticas educacionais. E, por último, né, a questão da criação de um novo IDEB, né, um novo IDEB que dê um passo além do modelo do IDEB existente, que considera apenas fluxo e desempenho escolar, mas que leve outras considerações, como, por exemplo, a questão do nível socioeconômico desses alunos ou das escolas onde eles fazem parte, né? Seria uma forma de inovar e de avançar e de melhorar esse indicador, já que é um indicador que não é de desempenho exclusivo, é um indicador de gestão, que ele incorpore essas outras dimensões que também impactam no resultado final do desempenho dos alunos. E que esse novo IDEB traga também, Maria Helena, o IDEB para o 2º ano. A partir do momento que a gente tiver retomado as avaliações do 2º ano do ensino fundamental, que se crie também um IDEB, porque o IDEB é um indicador de gestão que comunica melhor os resultados para a população e permite um monitoramento mais eficaz das redes de ensino. Então, eram essas as nossas contribuições, né, enquanto dirigentes municipais da educação, na perspectiva de aperfeiçoar, né, nosso sistema do SAEB, nosso Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, né, reconhecemos o INEP como o grande órgão competente, né, para coordenar e deliberar sobre essas decisões, como sempre fez historicamente ao longo dos seus 65 anos de existência, né, ao definir e ao pautar políticas de avaliação e de pesquisa no nosso país. Então, no mais, eu gostaria de agradecer aqui, em nome do nosso presidente, professor Luiz Miguel, presidente nacional da Undime, agradecer a participação da Undime e das redes municipais nesse debate em torno do SAEB e das avaliações educacionais, do futuro das avaliações educacionais no nosso país. Muito obrigado. Muito obrigada, Alessio. Eu compartilho com muitas das sugestões e propostas que você trouxe, inclusive a BAV já se manifestou favoravelmente a um SAEB amostral nesse ano, com os objetivos que você destacou aqui, né? E concordo inteiramente com a avaliação da alfabetização. Eu acho que esse é um ponto no 2º ano, além da alfabetização, letramento em língua portuguesa, letramento em matemática, sou absolutamente a favor. Eu acho que você trouxe pontos muito importantes. Eu passo, então, para a nossa 4ª palestrante, já tem perguntas chegando e daqui a pouco vamos passar para as perguntas. Professora Raquel Teixeira, a palavra está com você. Obrigada, professora Maria Helena. Muito boa tarde a todos e a todas. Um abraço especial a Nilma, Tuffi, o Alessio, a todos que nos acompanham. Eu sou a professora Raquel Teixeira, secretária, como diz a Maria Helena, estou secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul há pouco tempo. Exatamente por isso, estou ainda num quarto de hotel e tenho atrás de mim uma parede de um quarto de hotel com um quadro de flores. Eu sou de pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos,
estou usando uma blusa preta com um casaco, um blazer, xadrez de branco e preto, e estou aqui com muita alegria, primeiro para concordar com quase, acho que praticamente com tudo que eu ouvi, e como o Alessio, eu também sinto a questão de quem é gestor nesse momento. Como Tufi e a Nilma, eu não sou especialista em avaliação, e talvez o meu foco seja mais de uma gestora preocupada com o futuro do SAEB, mas preocupada com o presente do SAEB, e é por aí que eu quero começar. O Alessio colocou bem alguns dos encaminhamentos, né? Em março, abril, mais ou menos, o CONSED fez um encaminhamento ao Ministério da Educação, sugerindo ou solicitando que, em vista da situação pandêmica, fosse feita uma avaliação amostral que serviria de diagnóstico para as intervenções pedagógicas que necessitariam ser feitas no próximo ano. A resposta do MEC foi de alegar dificuldade para o desenho da amostra, e que, diante da dificuldade do desenho da amostra, eles optavam por um SAEB censitário com IDEB em 2022, com IDEB no ano que vem, o SAEB esse ano e com IDEB o ano que vem. E essa ainda é a posição mantida pelo MEC. Conversei hoje com o presidente Vitor do CONSED, não é? Então, ainda hoje, essa é a manifestação e a posição do Ministério da Educação. Tenho a preocupação enorme das condições logísticas e de organização para a realização do SAEB esse ano, tendo em vista que as iniciativas ainda não foram tomadas, mas digamos que saia o SAEB esse ano e que corra tudo bem, né? Vou apostar nessa possibilidade. Eu quero entender qual é a finalidade de um SAEB censitário este ano. A sugestão anterior do SAEB amostral para diagnóstico das carências pedagógicas para intervenção, o que a pandemia causou, para mim faz muito mais sentido, eu não vejo muito ponto. O Alessio trouxe bem o fato de, né, a pandemia ter causado perdas gravíssimas. Nós temos uma avaliação já feita em São Paulo que mostra as perdas de aprendizagens terríveis. Temos o trabalho do próprio Instituto Unibanco, em parceria com o INSPER, mostrando no ensino médio as perdas enormes. O Alessio lembrou bem que esse resultado de muita queda de aprendizagem vai afetar os professores que, pelo senso comum, talvez sejam até culpabilizados erroneamente desse fracasso, que seria um absurdo, mas eu quero lembrar também, Alessio, que isso traz um problema para os próprios estudantes. Nós estamos vendo que, conversei isso há poucos dias com a Maria Helena, inclusive, nos Estados Unidos hoje, um dos problemas do retorno dos alunos está sendo a falta de autoestima dos próprios estudantes. Há tanta literatura sobre as perdas de aprendizagem, que a perda de aprendizagem está impactando a autoestima do estudante, que está com insegurança quanto ao seu próprio futuro. Então, a gente tem peso grande, não é, sobre o professor, sobre o aluno, sobre a sociedade em geral, e talvez a gente tenha que aprender a lidar com essa pandemia com um olhar mais empático e mais até científico. Nós temos hoje uma coisa que chama síndrome da gaiola, o estudante que não quer mais nunca voltar para a escola. É como se você abrisse a gaiola do passarinho e ele não voasse porque ele tem medo de voar. Ele se acostumou com a prisão. A gente tem vários casos, não só de problemas mentais, mas muito dessa síndrome da gaiola. Então, nós temos uma geração de estudantes e de professores que viveram uma experiência que ninguém pensava, e a gente tem que saber lidar com isso. Agora, é claro que a avaliação é absolutamente necessária.
o sistema que começou lá nos anos 90, eu era da universidade, eu era diretora de uma unidade na Universidade Federal de Goiás, que naquela época tinha ainda aquelas grandes estruturas de Instituto de Ciências Humanas e Letras, toda a área de humanas. Eu acompanhei o início do Provão, o professor boicotando, a Marilena viveu isso lá no INEP muito mais fortemente, eu vivi na universidade, mas passados esses anos todos, a convivência com a avaliação é não só tranquila, ela é desejada por muitos, ela é desejável, e ela virou o grande norte que nós, gestores e professores também, temos na condução das políticas educacionais. E eu lamento profundamente que no momento em que o INEP, de tanto serviço prestado ao Brasil, quando poderia estar promovendo avanços, aprimorando sistemas, pensando nas provas digitais, pensando na mudança do mundo, né, que está acontecendo, tem que estar lutando pela própria sobrevivência daquele instituto. Então, o momento que nós estamos vivendo é difícil pela pandemia, pela mudança muito radical de políticas educacionais, no momento em que nós estamos vivendo a implementação da BNCC, a implementação da reforma do ensino médio, e consolidando um sistema de avaliação que virou, para mim, por exemplo, como gestora, quase que um Waze. Eu entro no carro, se eu não ligo o Waze, eu não sei mais que caminho seguir. E a avaliação é essa orientação que nós temos para as políticas educacionais. Então, nesse momento, eu só não estou tão preocupada egoisticamente, porque como secretária do Rio Grande do Sul, eu estou terminando hoje uma avaliação diagnóstica que até ontem já tinha mais de 500 mil, meio milhão de alunos tinham respondido, de um universo possível potencial de 600 mil estudantes, nós já temos mais de 500 mil estudantes que já responderam, se encerra na sexta-feira, então acho que a gente vai ter uma amostra muito robusta, diagnóstica, formativa, usando esses dados para trabalhar devolutivas que, de fato, apoiem os professores na retomada, na recuperação, no aprofundamento da aprendizagem. Vamos fazer aqui também uma avaliação amostral, como foi feita em São Paulo, que vai servir, aí sim, vai medir as perdas de aprendizagem. Agora, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos abrir mão de um sistema absolutamente robusto, contundente, como é o INEP, como é o sistema do INEP, e temos que avançar. Gostei muito das sugestões de futuro de SAEB, tanto da Nilma quanto do FI. Acho, Nilma, que essa avaliação, essa inclusão do 7º ano, ela faz todo sentido, porque em termos cognitivos é quando você tem, de fato, a mudança da criança para o pré-adolescente, com mudanças biológicas, psicológicas. No 6º ano ainda é uma transição, mas ele ainda não está, no 7º ano, acostumado a ter passado de um professor único, de 1ª a 5ª, para os especialistas por disciplinas, ele ainda não soube organizar o seu tempo de serviço, então é um período de mudança muito profunda, e que, inclusive, algumas redes deixam o 6º ano como parte da primeira etapa no processo de municipalização. Então, para mim, tem todo sentido essa inclusão. Acho que discutir o futuro do SAEB passa também por discutir para que ele serve. Ele vai ser uma avaliação do sistema, das escolas, ele vai entrar em avaliação da aprendizagem do aluno, com que propósito, eu não vejo muito sentido, mas nesse momento não há dúvida de que nós temos que ter um SAEB digital, inovador, que contemple as demandas do mundo hoje. A BNCC, ao articular, nas 10 competências gerais, ao articular as competências cognitivas com as competências socioemocionais, criou um novo padrão.
A BNCC, na minha opinião, ela deu 2 saltos, superando 2 dicotomias que eram muito negativas para o nosso sistema educacional. Primeiro, essa separação entre cognitivo e socioemocional, e segundo, a própria separação entre teoria e prática. Os itinerários formativos, a reforma do ensino médio, a flexibilização, tudo isso veio como resposta da sociedade brasileira a um sistema que vinha se mostrando insatisfatório no sentido de fazer sentido para o aluno. Os casos de evasão e de abandono, principalmente no ensino médio, têm muito mais ligação com a falta de sentido da escola, eles não veem sentido naquela escola de 13, 14 disciplinas obrigatórias, independente do seu sonho de futuro. Ao introduzir projeto de vida laboral, inclusive, com o 5º itinerário, não é? Ao introduzir todo um mecanismo que dê ao aluno a capacidade protagonista, de construir o seu próprio caminho, de ser participante, de saber trabalhar em conjunto, em colaboração, a todas as tecnologias ativas que trabalham de forma diferente, não só o papel do aluno como centro do processo de aprendizagem, mas o próprio papel do professor como instigador do aluno nesse processo de busca da sua própria, não é, do seu próprio caminho. É claro que isso muda, a gente não pode ficar sem avaliação, mas não pode deixar de ter uma avaliação que contemple todas essas novas demandas dos itinerários do ensino médio, da capacidade, do estímulo à criança no ensino híbrido que veio para ficar, usando a tecnologia como uma linguagem a mais que vai apoiar a busca de resultados é uma forma diferente de preparar nossas crianças e nossos jovens para um mundo diferente. Então, não dá para pensar SAEB, não dá para pensar avaliação, sem pensar as mudanças profundas de mundo, de tipo de papel da escola, de professor garantidor da aprendizagem, e sem pensar que o jovem que sai da nossa escola agora, ele vai ter que conviver com novas formas de consumo, novas formas de convivência, vai ocupar empregos que ainda não foram criados, ele vai ter que usar o conhecimento como a base das boas escolhas que ele fizer na vida. Não dá para pensar, então, em mudanças sem levar em consideração essa demanda de flexibilidade intelectual e equilíbrio emocional. Eu destacaria flexibilidade intelectual e equilíbrio emocional como 2 características que nós temos que trabalhar com os nossos estudantes. Muito obrigada. Muito obrigada, Raquel. Pontos muito importantes sobre avaliação e integrando as competências ditas cognitivas com as socioemocionais, que é algo que a BNCC realmente supera, uma vez que as 10 competências gerais, elas são competências híbridas, né? De alguma maneira, elas trabalham atitudes, valores, procedimentos, além de conhecimentos propriamente dito no sentido tradicional, né? Do que nós chamamos de pontos importantes. Eu tenho aqui umas perguntas. A primeira pergunta é para a professora Nilma. Professora, caso sua proposta fosse aceita, como você sugere que fossem feitas as distribuições para essa divisão dos cadernos de teste numa determinada turma? Seria aleatória? Como ficariam, segunda pergunta também para Nilma, como ficariam os alunos da zona rural que não têm acesso à internet com avaliação digital? Daí tem uma outra pergunta vale para o Alessio e para a Raquel. Quais competências priorizar no SAEB durante o período de afastamento dos alunos da escola? Quais serão os critérios a serem levados em conta pelo professor na hora de uma avaliação após os testes? Tem 2 perguntas específicas para o Tufi,
Eu estou passando as perguntas e depois eu passo para cada um de vocês para responder. Para o Tufi, é recomendável realizar o SAEB nesse contexto pandêmico? Professor Tufi, a mudança do formato amostral para o censitário trouxe alguma melhoria na qualidade da informação obtida a partir das avaliações? E tem mais pergunta aqui, eu vou ficar nessa. Tem uma específica aqui para o Alessio. Parabéns, professor Alessio. Quais critérios foram utilizados pelo MEC para a escolha das instituições que participaram das pesquisas, assim como a sua? Bom, então, vou dar uma rodada de respostas, depois eu continuo com as perguntas. Primeiro para Nilma. Nilma, por favor. Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Não, não estão. Estão me ouvindo agora? Sim, então. Vamos lá. Quem perguntou, para mim, perguntou muitas coisas. Vou ter que, né, parar um pouco para responder devagarzinho. Olha, eu acho que a gente tem que pensar. Então, ela pensou nos cadernos, né? A senhora está toda fechada, não está aparecendo. A Maria Helena está falando. Não, eu já estou abrindo. Agora, é agora. Nilma, abriu. Olha, a pergunta é: se a sua proposta fosse aceita, como você sugere que fossem feitas as distribuições para essa divisão dos cadernos numa determinada turma? A distribuição seria aleatória? E a segunda pergunta: como ficariam os alunos da zona rural sem acesso à internet com as provas digitais? Tá. Então, a distribuição das disciplinas dos cadernos. Então, suponha que seria assim: língua portuguesa e matemática, todos fariam. Né? Isso estaria dentro de uma distribuição de blocos, todos fariam. Um bloco de ciências humanas e um bloco de ciências da natureza. Esses cadernos seriam distribuídos intercalados na turma. Então, quando eu vou empacotar, você que conhece o SAEB, vou empacotar, então eu começo a distribuir de frente para trás, de trás para frente, de modo que metade da turma vai responder língua portuguesa, metade vai responder ciências humanas e ciências da natureza. O objetivo não é avaliar o aluno. O objetivo é avaliar a aprendizagem geral da turma, na escola, dividindo as áreas. Por que eu estou falando isso? Para tornar execuível, né? Muito melhor você fazer isso do que fazer todo um bloco de todas as questões, sei lá, 30 e poucas questões, num ano de ciências da natureza e no outro ano de ciências humanas. Eu acho que falta o feedback para o professor. Então, intercalando o caderno na turma aleatoriamente, como você disse, aleatoriamente. Essa é uma proposta possível, né? Considerando a introdução dessas duas novas áreas no próximo SAEB. Não dá para continuar só com português e matemática. Língua portuguesa e matemática, já deu, chega, né? Assim, chega. Bom, a questão digital, olha só. Eu não acredito que, num futuro imediato, nós consigamos atingir a todos os alunos com um SAEB digital. Eu acho que a gente tem que pensar em partes, né? Agora, é possível, da seguinte maneira. Primeiro, nós não estamos pensando que você teria uma rede aberta, uma internet para isso. Mas você pode ter as provas no pendrive e você, em laboratórios que você pode transportar para as regiões que você não tem acesso ao computador e preparar cada um dos computadores levando o seu pendrive. Veja, a minha experiência de aplicar o PISA para escolas no Brasil se deu também assim. Por exemplo, em alguns estados do Nordeste, eu não apliquei o PISA usando a internet, mas sim usando o que seria um PISA Medline. É a mesma coisa do SAEB. Levo o pendrive, coloco
retiro e esse pendrive com as respostas serão depois processados. Não vai haver uma linha direta da resposta dos garotos para um centro de abastecimento de dados, pelo menos num primeiro momento. Acho que essa, agora, que é viável é execuível tá? E a gente tem que partir para isso. Inclusive, por uma colocação bastante boa do Alessio, é que a realidade hoje, com esse ensino híbrido, é outra. É outra. Muitas crianças podem não ter tido acesso, mas uma grande parte teve acesso, e eu tenho notícias de que um celular de uma família atendia 3, 4 crianças em horários, veja, com um único celular, atendia as crianças em horários partilhados. Veja, nas localidades em que só o chip do celular foi doado pela secretaria. Então, a gente tem agora experiências importantes para a gente recolher como que as escolas, mesmo com os poucos recursos, aqui tinham menos recursos, conseguiram atender aos alunos, tá? Então, acho que, por enquanto, é isso. Não é, Maria Helena? Tá bem? Muito bem, Nilma. Eu passo, então, para o Tufi. Professor Tufi, a mudança do formato amostral para o censitário trouxe melhoria na qualidade da informação a partir das avaliações? Essa é uma pergunta específica para o professor Tufi. E depois tem outras. Ok. É preciso ver, bom, a que se refere essa melhoria, né? Que tipo de informação a gente está se referindo. A finalidade de ser censitário, né, no ANRESC, era que estava atrelado uma política de accountability, né, uma política de responsabilização, né, que ela ganha corpo por meio do IDEB, né? Hoje ela é representada do IDEB, então se desejava uma medida de qualidade de todas as escolas. Então, quer dizer, isso foi passar para o censitário não tem a ver exatamente com a qualidade da medida produzida, porque antes o SAEB amostral ele era bastante adequado para a avaliação dos maiores sistemas educacionais, né, a nível de Estado e, claro, a nível federal, então não se precisava fazer avaliações. Então, o que acontece aí é objetivo. Há alguns aspectos nessa mudança, como eu falei, mudanças do teste, por exemplo, não foram adequadamente, eu não vi estudos sobre isso, né? Poderiam ter sido feitos, e essas podem ter influência sobre a qualidade da medida em si, né? Com relação à segunda pergunta, né, se é recomendável a realização do SAEB este ano. Bom, o entender pelo SAEB, já que o SAEB hoje já é um sistema composto de várias avaliações, a pergunta é recomendável fazer o ANRESC e produção do IDEB? Eu acho que os professores aqui, tanto a Raquel quanto o Alessio, já colocaram isso muito bem, né? Há problemas, que comparabilidade a gente vai conseguir? Há problemas com a realização dessa avaliação nesse nível. Então, a própria ABAV se posicionou no sentido de defender, talvez, um SAEB amostral, né? Esse SAEB amostral teria duas vantagens, né? A primeira é que a gente poderia ver, por meio de uma amostra, de uma maneira geral, para o país, qual foi o impacto da pandemia sobre o aprendizado, né? Isso seria um levantamento, uma pesquisa interessante para políticas, para a realização de políticas futuras, inclusive para políticas pedagógicas, para recuperar esse gap perdido no aprendizado, né? Mas também seria interessante para a gente começar a introduzir novas tecnologias como a aplicação digital. Então, quer dizer, inclusive fazendo apenas um paralelo aí sobre a questão que a Nilma comentou, né? É minha opinião que a aplicação digital é uma tecnologia que a gente já deveria estar testando há mais tempo, né? Nós estamos atrasados nisso no Brasil, como eu disse.
A gente, pelo menos do ponto de vista da pesquisa, a gente já deveria estar testando há mais de 10 anos. E a gente agora, nesse momento de pandemia, a gente teria vantagens, né, com essa aplicação digital. Então, seria talvez um momento também da gente já introduzir numa avaliação do SAEB, né, esse tipo de tecnologia, com a finalidade de estudar e verificar os desafios que nós teremos, né, inclusive a de comparabilidade de resultados, que será necessário. Então, a Maria Helena falou do PISA, né, o PISA já vem testando essa tecnologia há vários anos, né, quase uma década, e agora eles, justamente com essa finalidade de garantir uma boa comparabilidade de resultados. Então, essas seriam talvez a melhor solução, né? Criar uma avaliação excepcional para esse momento de pandemia, amostral, né? Claro que precisa ter um desenho, não só o desenho da amostra em si, né? Mas o desenho de como isso vai ser construído, para avançarmos nesses estudos que são necessários. Cadê? A senhora está aqui. Obrigada, Tufi. Eu vou passar, então, para o professor Alessio. Tem uma pergunta específica para ele. Quais critérios foram utilizados pelo MEC para escolha das instituições que participaram das pesquisas? Assim como a sua, eu não entendi direito essa pergunta. Depois tem uma outra pergunta que é geral. Daí eu deixo para fazer depois que a Raquel falar. Por favor, Alessio. Bem, eu gostaria de fazer só um pequeno adendo à resposta da pergunta do Tufi, né, assim, complementando, que a questão da avaliação censitária, ela foi escolhida enquanto política pública, não para a questão de aperfeiçoar a medida, mas para se ter qualidade da informação, mas foi muito mais porque nós sabemos que nas avaliações amostrais, né, as escolas elas não tinham sentimento de pertença, elas não se reconheciam nos resultados. A partir do momento que você gerou uma avaliação censitária produzindo resultados por unidade escolar, a escola passou a se identificar e a incorporar mais e fazer uso daquele resultado, reconhecendo como o resultado do seu processo de desenvolvimento e aprendizagem naquela escola. Então, era muito mais nessa perspectiva de você disponibilizar para cada unidade, de fato, uma leitura do resultado da sua instituição para que ela realmente reconhecesse aquele resultado e pudesse agir sobre ele, né? Não mais nessa questão da aperfeiçoar a medida. Em relação àquela pergunta, Maria Helena, de quais as competências deveriam ser avaliadas pelo SAEB nesse cenário pandêmico, né? Assim, é claro que a gente não vai poder construir uma matriz específica, né? Para quem é da área de avaliação educacional, quem é especialista na área de avaliação educacional, sabe que nós não vamos poder construir uma matriz de referência para avaliação apenas para essa avaliação desse ano, né? Assim, as avaliações em larga escala, ela tem alguns critérios, né, que devem ser considerados, e um deles é a questão da padronização, até mesmo para que se permitir medidas de comparabilidade, se é isso que se deseja ter, até mesmo para aferir o que o Tufi levanta, que é, de fato, muito importante, o impacto da pandemia nas aprendizagens, é fundamental que essas avaliações estejam ancoradas nas matrizes de avaliações que assegurem essa comparabilidade. E essas matrizes de avaliações, elas vão ter que dar conta, né? O ideal é que elas já fossem, né, já alinhadas com a nossa nova BNCC. Mas nós sabemos que os estados ainda não implementaram, os municípios não implementaram ainda 100% o novo currículo. Então, não dá para ser diferente. Essas avaliações, se forem acontecer, como já foi afirmado pelo Ministério da Educação numa reunião com o CONSED e a Undime, serão mantidas as matrizes de avaliação de referência utilizadas na avaliação de 2019, ou seja, não vai ter uma mudança para uma matriz nova para esta avaliação específica que se pretenda, seja ela censitária ou amostral. Então, eu queria tranquilizar que serão mantidas as matrizes que vêm sendo utilizadas atualmente até o presente momento, né? E em relação a essa última pergunta, que critérios foram utilizados pelo MEC para a escolha das instituições, eu acredito que deva ser
as instituições que farão essa avaliação, Maria Helena, né? Então, assim, nós sabemos que a avaliação do porte do SAEB, né, ao longo dos últimos anos, pela sua dimensão censitária, foi, inclusive, você esteve à frente do Ministério da Educação, nessa fase, foram construídos consórcios, né, de instituições credenciadas que possuem expertise e know-how na área de avaliação educacional específica, e essas instituições que demonstravam essa expertise, essa experiência na área, porque nós não estamos falando aqui de qualquer avaliação, de uma avaliação de uma política, de uma avaliação de um programa qualquer, nós estamos falando de algo específico, com todas as nuances próprias da educação, que é a avaliação, que é uma avaliação educacional em larga escala, né, de todos os estudantes do país. Então, nesse sentido, né, é importante que, ao se contratar essas instituições que irão fazer parte desse consórcio, que certamente deverá ser um pool de instituição, até mesmo agora pelos riscos que nós teremos com esse SAEB, né? Se esse SAEB for entregue a instituições que não tenham essa experiência e essa maturidade, essa vivência com a realização dos SAEBs anteriores, certamente esses resultados serão passíveis de questionamento, porque nós poderemos ter erros de medidas, erros de forma, de metodologias de aplicação. Então, é tudo que nós não queremos, nesse momento, é levantar suspeitas, né, sobre uma instituição específica que venha a ser direcionada para fazer essa avaliação nesse momento crítico e específico agora. Então, o ideal, o mais salutar, era se manter essas instituições que, historicamente, detêm esse know-how específico em avaliação educacional, instituições que são essas, algumas ligadas às universidades federais do nosso país, né? E a exemplo do que foi no passado a UNB, do que é hoje ainda a Universidade Federal de Juiz de Fora, né? A Fundação César Gran Rio, né? Então, são instituições que já têm na sua trajetória, né, uma expertise acumulada na área de avaliação educacional. Então, é mais seguro, é mais confiável, sobretudo num cenário incerto como este, lançar a mão dessa experiência dessas instituições. Do contrário, né, qualquer outra instituição que venha se aventurar a fazer pela primeira vez uma avaliação desse nível, no mínimo, né, poderá colocar em xeque todos os resultados que serão produzidos, né? Então, é um cuidado que será muito pertinente para quem, eu acredito que é uma preocupação de quem enviou essa pergunta, Maria Helena, né? A preocupação de quem irá realizar esse novo SAEB. Deve ser. Agora, na verdade, nem há tempo suficiente para fazer uma licitação seguindo as regras de licitação. Nós estamos no meio do ano. Para fazer o SAEB no mês de novembro, quer dizer, esse contrato obrigatoriamente deverá ser alinhado à trajetória do SAEB nos últimos anos. Bom, todo mundo sabe que eu defendo o SAEB amostral esse ano, né? E não o SAEB censitário, mas essa não é uma decisão nossa, é uma decisão do MEC, né? E eu acredito que o MEC deverá tomar todos os cuidados para contratar as instituições sólidas, que têm experiência na área, têm expertise e sabem como fazer. A minha grande dúvida em relação à avaliação esse ano é o uso desse resultado, Alessio, que foi um ponto que você destacou muito, né? Pelo seguinte, nós não sabemos o que aconteceu em 2020, na maioria das escolas, e nem em 2021, né? Como é que nós vamos fazer uma análise justa, né, desses resultados e transformar isso em IDEB? A Raquel acabou de dizer que o MEC pretende divulgar um IDEB em 2022, né? Eu, em particular, eu acho que isso seria injusto, né, e totalmente inadequado, né, mesmo para cumprir a lei do Fundeb. Eu concordo que o IDEB a ser utilizado ano que vem deveria ser o IDEB de 2019. Não tem como ter um novo IDEB nesse período de pandemia, mas isso, nem sei por que eu estou me metendo nisso, mas, enfim, estou passando aqui. Raquel, é a sua vez agora de falar sobre a mesma coisa, né, que foi essa pergunta geral. Após mais de 2 décadas de avaliação em larga escala, quais os impactos na educação, Raquel?
Eu tinha entendido que era sobre as competências. A pergunta já foi feita para o Alessio, mas eu queria complementar com a sua permissão, Alessio, porque acho que é uma pergunta. Pode complementar, que tem a geral. Quais as competências priorizar, quais os critérios que devem ser levados em conta pelo professor na hora de fazer uma avaliação após os testes, aí já depende do resultado, e quais os grandes impactos da avaliação nesses últimos 20 anos. Eu queria completar aquilo que o Alessio falou, concordo com o que ele falou, mas queria avançar um pouco. Nesse momento de pós-pandemia, acho que nós temos que priorizar aquelas competências que a gente chama de habilidades essenciais, habilidades estruturantes, marcos de desenvolvimento, seja a terminologia que for, mas, e eu estou imaginando aqui, Alessio, nesse retorno nosso, como é que nós vamos fazer essa recuperação, essa retomada das aprendizagens. Então, nós temos que fazer aquilo que a gente tem chamado de flexibilização do currículo. Nós temos aí um currículo de 2020, 2021, que vão ter que estar, de alguma forma, integrado, como se fosse um ano escolar único, em que teremos que selecionar, e aí a avaliação diagnóstica nos mostra exatamente esses pontos. É por isso que eu estou fazendo aqui no Rio Grande do Sul essa avaliação diagnóstica universal, né, do segundo ano do fundamental até o terceiro do ensino médio, para determinar quais são as habilidades estruturantes sem as quais o estudante não consegue prosseguir no seu processo de aprendizagem, na sua trajetória. Nós sabemos que hoje a BNCC foi um grande guarda-chuva. Cada estado, cada município criou seus referenciais, né, curriculares, a partir dos referenciais curriculares de cada estado, priorizar as habilidades essenciais que são determinantes para a continuidade, desde as anteriores até a sequência do processo de aprendizagem, e, de fato, trabalhar em cima dessas prioridades, definindo sequências didáticas com metodologias ativas que ajudem e alavanquem essa aprendizagem. E aí, Nilma, apesar de concordar com você que a expansão, né, da avaliação tem que englobar todas as outras áreas do conhecimento, nesse momento, nós vamos ter que nos focar em língua portuguesa e matemática, até porque... nesse momento, eu acho que língua portuguesa e matemática são vistas mais até do que como disciplinas. Elas são eixos estruturantes da constituição intelectual e emocional do estudante. A gente sabe que no mundo hoje, se você não tiver capacidade de compreensão, de comunicação, de colaboração, de raciocínio crítico, de raciocínio criativo, de criatividade, de senso criativo, você não vai entender e nem se dar bem ou interagir bem com o mundo moderno. Língua portuguesa tem essa missão de preparar o aluno para isso. E a matemática, porque hoje o mundo é digital, o mundo do século XXI é um mundo tecnológico da computação é matemática. Se você não conseguir dar ao aluno uma base sólida, robusta, de matemática, que vão, inclusive, além da capacidade de lidar com números, mas raciocínio crítico, raciocínio lógico, então, ele vai ter dificuldade em todas as outras disciplinas. Então, eu priorizaria as habilidades essenciais de língua portuguesa e matemática como padrão de retomada das aprendizagens perdidas ao longo desses longos 15 meses de escola fechada, e acho que as avaliações esse período todo, como eu disse no início, para mim, como gestora, serve de roteiro. É uma forma de você enxergar o ensino de maneira nítida. Antes a gente trabalhava muito no achismo, na impressão, não é? Era comum você falar, como é que estão os alunos? Eu lembro, quando eu fui secretária em 99, em Goiás, várias experiências. Seus alunos, como é que estão indo seus alunos? Estão indo bem. Como é que você sabe que eles estão indo bem? Eles estão felizes.
Mas, na verdade, era mais pesquisa de opinião que a gente fazia, que são importantes, mas hoje nós temos instrumentos científicos que nos dão evidências de como o ensino está e onde precisamos fazer interferências. Então, acho que a avaliação teve esse sentido enorme, mas ainda não conseguimos criar no Brasil uma cultura de avaliação. A avaliação já avançou muito, já foi incorporada, internalizada, mas ainda não criamos no Brasil uma cultura de avaliação que eu acho essencial. Eu tenho ouvido na pandemia gente até que fala o seguinte: mas se o MEC não vai avaliar, eu não vou trabalhar isso com os alunos. Se não vai avaliar socioemocional, não vou trabalhar socioemocional com os alunos. Se o MEC... A gente não precisa e não deve depender de uma avaliação externa para nos dizer o que fazer. Cada sistema, cada escola, cada professor tem que construir uma cultura de avaliação, de balizamento para a condução da sua atuação docente e de gestão. Obrigada, Raquel. Nós ainda temos, eu acredito, quantos minutos nós temos ainda para encerrar, por favor? 10 minutos. Então, gente, nós temos 10 minutos, eu acho que esses 10 minutos devem ser dedicados às considerações finais de cada um. Eu gostaria de lembrar que esse debate ele é muito importante para ajudar a avançar todo o processo de discussão da avaliação da educação básica na Comissão de Avaliação da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Eu sou relatora dessa comissão, nós estamos iniciando os trabalhos, então é muito importante para nós recebermos as contribuições da ABAV, dos especialistas, da Undime, do CONSED, enfim, de todos aqueles que atuam na área da educação para nos dar suporte, né? Nós vamos iniciar o processo de escuta das entidades e esse debate é um momento que também ajuda esse processo de escuta que o Conselho Nacional vai dar início proximamente. Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês e vou passar a palavra para vocês se manifestarem, né? Passo primeiro para Nilma, vou seguir a mesma ordem, Nilma, depois Tufi, Alessio e Raquel. Olha só, acho que agradecer a oportunidade desse debate, acho que foi bom, foi esclarecedor. Então, eu queria fazer, assim, algumas colocações. Toda e qualquer mudança que eu estou propondo no SAEB, Raquel, é paulatina e nada esse ano. Eu acho que nós não estamos em momento de mudar nada. Você acha que agora tem que consolidar, fazer um diagnóstico que as crianças perderam e reforçar, né, garantir que elas possam seguir adiante. Então, já por causa disso, eu sou absolutamente contra o IDEB de 2022. É um absurdo pensar nisso. O IDEB tem que ser o de 2019. Não tem como você obter agora uma fidedignidade da aprendizagem do que as crianças e as escolas conseguiram fazer nessa pandemia. Quer dizer, 1 ano e meio sem escola, no máximo que se conseguiu fazer rodízio das turmas com a educação, com o ensino híbrido. Então, eu acho, primeiro, então, as mudanças para o futuro. Temos que criar matrizes, Raquel. Não existe matriz ainda aprovada pela comunidade de ciências da natureza e de ciências humanas. Não temos banco de itens. Mal temos itens de língua portuguesa e matemática. Não temos como fazer um outro tipo de prova. Agora, eu também me posicionei junto com a ABAV como SAEB amostral. Se o SAEB for censitário, ele é apenas diagnóstico. Se a gente quer fazer, vamos fazer, então, de cada turma, de cada criança, um diagnóstico das perdas. Para quê?
para a gente saber de que ponto vamos começar em cada local em que as evidências mostrarem que a perda foi enorme. Então, um SAEB censitário, para mim, só com o caráter diagnóstico. Não tem como pensar num SAEB somativo comparado. Mas coloco na escala, sim. Por que não? A gente pode colocar na escala, desde que não haja responsabilização. Será um absurdo que o MEC imagine que vai haver responsabilização com o IDEB no momento em que mal nós conseguimos sobreviver. 500 mil mortos, gente. 500 mil mortos. Foi o país dos mais afetados. Imagine o que aconteceu. Quantas crianças não perderam? Inclusive, a questão emocional que a Raquel tocou, importantíssima. Quantas crianças não perderam parentes, amigos, vizinhos? Então, olha só, não é o momento de responsabilização das escolas. Seria um absurdo. E, aliás, seria uma medida imperfeita, além do mais, do ponto de vista acadêmico. Então, Maria Helena, para mim é isso. Agradeço a participação. Fico às ordens para qualquer outra discussão que, porventura, se coloque nesse terreno. Obrigada, Nilma. Eu concordo inteiramente com tudo que você falou. Assino embaixo. Professor Tuffi. Bom, eu quero agradecer o convite do Ricardo para participar dessa mesa, a mediação da Maria Helena, a participação dos meus outros colegas, os nossos participantes que estão nos assistindo. Quero dizer que o SAEB é uma das grandes instituições no Brasil. Grande parte das políticas educacionais, nesses últimos 30 anos, tem sido tomada com base nos seus resultados. Nos últimos 20 anos, principalmente, os resultados do SAEB têm influenciado substancialmente a política pública no Brasil. Esperamos que vá além disso e passe também a ter maior penetração nos sistemas educacionais, particularmente dentro das escolas. O meu desejo é que, se for possível, nós comecemos já a introduzir testes digitais o quanto antes. Acho que quanto mais cedo nós fizermos isso, mais rapidamente vamos nos apropriar dessa cultura que é necessária para a evolução do SAEB nos próximos anos. Mais uma vez, agradeço a todos e uma boa noite para todo mundo. Muito obrigada, Tuffi, pela participação. Passo, então, ao professor Alessio. Bem, eu também gostaria de dizer que compartilho com o pensamento da Nilma, assim, e, nesse momento, gerar uma medida que não seja para produzir um diagnóstico do impacto da pandemia, para qualquer outra finalidade que for utilizada, o uso desse resultado para gerar indicador tipo IDEB, indicador para fazer ranqueamento, indicador para fazer classificação de redes, indicador para fazer redistribuição de recursos, será, antes de tudo, um equívoco pedagógico, um equívoco técnico educacional. E aí, Nilma me fez agora, Nilma, as suas palavras me fez repensar, agora, nos meus tempos de universidade, quando estudava a questão do mestrado, doutorado em avaliação, os princípios internacionais da avaliação. E eu gostaria, Maria Helena, de encerrar minhas palavras fazendo um convite para todos que fazem e que têm o poder de decisão sobre essas avaliações, para fazer uma reflexão sobre esses 4 princípios internacionais das avaliações educacionais que a Nilma me suscitou agora. Que o primeiro dele é exatamente a execuibilidade. É execuível fazer uma avaliação com esse cenário estável? É o primeiro ponto. Segundo princípio é o princípio que você mencionou, Maria Helena, da utilidade. Qual o uso que nós vamos fazer desse resultado? O terceiro, a legitimidade, de como vai ser feito e por quem vai ser feito. E o quarto, da fidedignidade desses resultados. Se, de fato, eles vão ser capazes de extrair informações que serão fidedignas ao que foi trabalhado durante esse período de não ensino presencial. Então, acho que esses princípios, eles caem nesse momento, Maria Helena, como uma luva para uma nossa reflexão mais crítica sobre o que nós vamos fazer
nesse momento presente das avaliações do SAEB. E queria finalizar com uma frase que eu sempre usava quando eu ia dar palestras sobre avaliação educacional, que eu tiro uma frase simples da Alice do País das Maravilhas, nosso Shakespeare, né, quando ele diz assim, que quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então, nesse sentido, né, as avaliações educacionais, estou colocando isso porque é fundamental, elas são fundamentais, né, para a sua importância e a sua necessidade de a gente ter essas leituras, esses diagnósticos, né, mas que sejam diagnósticos que venham para somar, né, que venham para acrescentar e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, desde na sala de aula, com o professor, aos gestores educacionais na gestão das suas redes municipais e estaduais de ensino em todo o país. No mais, também gostaria de agradecer ao Ricardo, né, pelo convite carinhoso, assim, com que ele fez, atencioso, ao Undime, à minha pessoa, para estar nessa tarde de hoje debatendo. Agradecer o privilégio de estar aqui revendo amigos, né, assim como a Maria Helena, minha colega do Conselho Nacional de Educação, que conduziu muito bem, né, esse debate, a pessoa assim, extraordinária, iluminada. A Nilma, nossa colega também conselheira, companheira antiga das avaliações, de décadas de realização de SAEB. Meu amigo Tufi, né, assim, aprendi muito com ele, um dos maiores estatísticos nossos, nós temos hoje Tufi, o Ruben Klein, na área de avaliação educacional no nosso país, e a Raquel, né, que a gente também é uma colega secretária de Educação do Estado, de longas datas, que hoje está à frente e que, nesse momento, representa, à frente do Rio Grande do Sul, e que hoje representa o Conselho. Queria dizer que foi uma tarde muito agradável, espero que a gente possa ter contribuído para enriquecer esse debate, que não se encerra aqui, tá bom? Um abraço, um beijo carinhoso a todos que nos assistem, tá bom, Maria Helena? E em especial para você, saudades, tá bom? Obrigada, Lécio, também estou com saudades. O debate está começando, precisamos agora avançar. Raquel, por favor. Bom, a vantagem, isso já virou lugar comum, né? A vantagem de falar por último é que eu assino embaixo tudo que a Nilma disse, tudo que o Tufi disse, tudo que o Alessio disse, e queria agradecer muito, né? Agradecer o Instituto Unibanco, meu grande parceiro, o tempo todo que eu fui secretária de Educação em Goiás, com o Jovem de Futuro, o Circuito de Gestão. O Instituto Unibanco foi um grande parceiro na estruturação, né, de várias questões em Goiás, eu sou muito grata. Agradecer muito a você, Maria Helena, no Conselho Nacional de Educação, lembrar com saudade e orgulho que eu já fui conselheira do Conselho Nacional de Educação também, então estou em casa, de certa forma, e nesse processo né, nessa comissão, Maria Helena, que você citou, né, para discutir avaliação, acho que avaliação, que a gente já falou bastante, nós não falamos de um tipo de avaliação que eu queria sugerir que vocês pensassem, da mesma forma que temos a BNCC, a reforma do ensino médio, nós temos também novos documentos do Conselho Nacional de Educação de orientação para formação de professor. Professores, sim. BNC, formação inicial, BNC, formação continuada. E a gente vai precisar de critérios, né, de mecanismos de acompanhar o desenvolvimento profissional dos educadores, até para apoiá-los no momento de mudança profunda. Quando você tira o eixo da educação, do professor e do ensino, e passa para o aluno e a aprendizagem, você muda, desloca. Então, professor, hoje eu quero finalizar rendendo minha homenagem profunda de admiração e respeito a todos os professores que se reinventaram nesse momento de pandemia, mas que exatamente pelas mudanças de normativas, né, brasileiras, a mudança de mundo e as mudanças causadas pela pandemia, coloca todos numa posição de muita dificuldade, de muita insegurança, de muita incerteza, e o Conselho tem sido absolutamente fantástico nessa pandemia, trazendo orientações concretas. Então, acho que trabalhar em cima da BNC formação é um avanço, é um ganho a mais. E, para não falar, né, para continuar assinando embaixo do que todo mundo disse, o Alessio falou da Alice no País das Maravilhas. Aí, Alessio,
a gente sabe onde a gente quer chegar. Eu acho que todo mundo aqui sabe onde quer chegar. A gente está precisando de ajuda da avaliação diagnóstica para saber onde que nós estamos hoje. E aí, o caminho a ser construído, também a avaliação é um instrumento importante que vai nos acompanhar nessa construção para a gente sair daqui e chegar lá naquilo que é o que todos os alunos têm direito de ter, que é a preparação para uma vida plena e professores também plenos no seu exercício profissional. Muito obrigada a todos, boa noite, até uma próxima oportunidade. Bem, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês, ao Tufi, a Nilma, ao Alessio, a Raquel, agradecer principalmente ao Instituto Unibanco, toda a equipe que nos deu apoio, agradecer o Ricardo, porque o Ricardo resolveu fazer isso a partir de um bate-papo comigo, assim, um bate-papo bem informal e que gerou essa ideia de nós termos um ciclo de debate sobre avaliação em parceria com o Conselho Nacional. Isso é muito importante, porque, como vocês disseram aqui, o SAEB, para mim, é de todas as avaliações nacionais a mais importante, né? Não tem nenhuma avaliação em larga escala nacional mais importante do que o SAEB. Né? O SAEB, como já foi dito também, o Tufi ressaltou isso, orientou políticas públicas importantes, o combate à reprovação, o combate à repetência, a melhoria do livro didático, a avaliação do livro didático, né? A alfabetização, enfim, o SAEB, ao longo da sua existência, ele atuou como um grande indutor de aperfeiçoamento das políticas públicas, tanto é que foi utilizado amplamente no Plano Nacional de Educação para definir metas, e em vários documentos da BNCC, o SAEB é utilizado para apontar caminhos, como disse a Raquel. Portanto, nós estamos aqui num momento de olhar para frente, pensar o futuro do SAEB, sempre alinhando o SAEB à BNCC e aos novos normativos que a Raquel salientou aqui de formação de professores. Realmente, os de formação de professores também foram construídos a partir do SAEB, a partir dos resultados do SAEB. Então, o SAEB, assim como nós costumamos dizer que a BNCC é uma bússola, né, para orientar agora os caminhos possíveis nesse momento de pandemia, eu diria também que o SAEB digamos assim, é um radar importante para orientar os nossos caminhos daqui para frente, né? E eu espero que todos vocês nos ajudem nesse processo de reafirmação, não só da importância do SAEB, como também de não usar o SAEB para fins, digamos assim, não legítimos, para ter uma palavra mais elegante, né? Para fins não legítimos. Por exemplo, o SAEB não é para avaliar todos os alunos do Brasil, o SAEB não é para dar uma nota para todos os alunos brasileiros. O SAEB tem outra missão, outra função que está definida na legislação. O nosso desafio agora é construir um novo framework para esse novo SAEB que todos vocês aí acabam de colaborar com um conjunto de ideias e visões. Eu também quero, agradecer aos todos os professores e professoras que estão nos acompanhando, os professores que são os grandes inventores da nova sala de aula que está sendo construída no Brasil todo, né? Essa sala de aula remota, a sala de aula do retorno, ninguém sabe muito bem como será esse processo de retorno em todo o país e que depende diretamente de todos os professores e professoras do nosso país. E nós precisamos desses professores para garantir a nossa educação daqui para frente. Vamos em frente, que atrás vem gente. Muito obrigada a todos vocês, um grande beijo, até a próxima.